Ok. Alguém dá um oi aí para mostrar para o professor que vocês estão visualizando e escutando perfeitamente? Oi. Obrigado. Então, pessoal, pela terceira vez, o professor vai falar sobre o trabalho para vocês. O trabalho é até amanhã. Amanhã é o último dia para entregar o trabalho, que vale 2 pontos. O que vai ser o trabalho? Ora, o trabalho é sobre o Knox. Vocês vão assistir aula sobre o Knox, tá? A pessoa colocou lá no portal de vocês, a aula de número de oxidação, e vocês simplesmente vão copiar no caderno de vocês esses cálculos. E vocês vão assistir a aula e vocês vão fazer esses cálculos e colocar no caderno. Feito isso, o que vocês vão fazer? Ora, vocês vão tirar uma foto, vocês vão tirar foto desses cálculos e vão enviar para o e-mail do professor, que é gabrielquimica@yahoo.com.br. E no e-mail vocês vão colocar lá, trabalho de química, terceiro trimestre. No corpo do e-mail, vocês vão colocar o nome de vocês e a turma, um A. Tá? Para a pessoa identificar quem é vocês e qual é a turma. Bom, além disso, vocês vão anexar. Ó, cada e-mail tem um local para anexar. Vocês vão anexar essas fotos aparecem para o professor vai olhar essas fotos dos cálculos de vocês do caderno. Tá? Antes de anexar, primeiro vão anexar, vocês vão clicar para enviar, e nessas fotos aparece para o professor vai ver que vocês fizeram esses cálculos no caderno, e vocês garantem aí 2 pontos. Mas é importante destacar que esse trabalho é até amanhã, meia-noite. Depois disso aí, tá? Aí não sei como é que fica. Bom, dito isso, vamos começar com a nossa aula das funções inorgânicas. E quando a gente fala sobre funções inorgânicas, nós estamos falando de ácidos, bases, sais e óxidos. Onde é que nós estamos estudando? Nós estamos estudando os ácidos, que é aquela substância que tem o quê? O hidrogênio na frente. Ok. Dentre os ácidos, o que o professor destacou para ti? Que existe os hidrácidos, que são ácidos que não contêm oxigênio, e terminam sempre com a palavra hídrico. Então, o HCl é o ácido clorídrico, tá? Então, nós temos aqui um hidrácido. E os oxiácidos? Como é que fica a nomenclatura dos oxiácidos? O primeiro método é o método pelo NOx, onde simplesmente vocês vão colocar a substância, o ácido que vocês querem saber o nome, vocês vão separar pelo joguinho da velha, por isso que é importante saber calcular o NOx. O somatório tem que dar 0. O primeiro passo, o que é? É multiplicar. O hidrogênio vale 1, oxigênio vale 2. Primeiro vocês vão multiplicar. 1 vezes 3, 3, menos 2 vezes 4, menos 8. Depois o somatório tem que dar 0. 5 mais 3 mais 8, menos 8 zerou. Depois vocês vão dividir pelo número que está aqui. E 5 dividido por 1, você está falando rápido, porque já é a terceira vez que a pessoa fala isso para ti, tá? Bom, deu mais 5 aqui o NOx. Deixa aqui, a pessoa apagou sem querer. Deu NOx mais 5. Só vou montar lá o E de elemento, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O que significa isso? Significa que se der 1, 2 é hiposo, se der 3, 4 é oso, se der 5, 6 é ico no final, e se der 7 é per-ico. Então, como deu mais 5, vou apagar aqui, ó, que ficou muito feio, você vai fazer de novo para ti, ó. Você calculou, vou separar. H3PO4. A gente vai fazer o joguinho da velha. E aqui deu quanto? Aqui deu mais 5. É sempre o que está aqui que nos interessa, tá? Deu mais 5, então termina com ico. Então, quem é o H3PO4? Ora, o H3PO4, P é fósforo, então aqui vai ser o ácido fosfórico. Ok?
Então tá, isso pelo NOx, pelo cálculo de NOx. Só que o professor mostrou para ti uma outra metodologia para você dar nome aos oxiácidos. E como é que é essa metodologia? Olha, é bom correr na praça ou na praia suando a camisa, só que é cloro, clamisa. Você vai colocar hidrogênio na frente e 3, 2, 1, 3, 2, 1. Por que a pessoa está repetindo isso? Porque a repetição leva à perfeição, tá? Então, ó, oxigênio. Os 3 primeiros ficam com 3 e o último também. O penúltimo e o penúltimo ficam 4. E esses ácidos eles terminam com ico. Esses são os principais ácidos e eles terminam com ico. Aí, por exemplo, você quer saber o nome do HClO3. HClO3. É cloro. Então, esse aqui vai ser o ácido clórico. Se aumentar um oxigênio, olha, tem que botar a palavrinha per na frente. Ácido perclórico. E a partir do principal, em vez de aumentar, diminuir um oxigênio. Ó, troca o ico por oso. Então fica ácido cloroso. E a partir do principal, diminuir 2 oxigênio. Ó, tinha 3, ficou 1. Só que o número 1 não aparece. Então fica ácido hipocloroso. Pessoal, o professor já deu essa aula. O professor só está fazendo uma leitura do que já mostrou para ti. Ok? Bom, em relação às forças dos ácidos, como é que você vai saber quais são os ácidos fortes? O ácido clorídrico, o ácido bromídrico, o ácido iodídrico, eles são fortes. O que tem flúor, ele é moderado. O restante, o resto, por exemplo, o ácido sulfídrico, o ácido cianídrico, ele é um ácido fraco. Ok? Isso para os hidrácidos, que vocês têm que decorar e não tem jeito. Entretanto, para os oxiácidos, como é que a gente vai saber quando um ácido é forte? Ora, vai ser 3, 2, 1, 0. Muito forte. 2 vai ser forte. 1 é moderado. E 0 é fraco. E aí nós temos, por exemplo, o ácido sulfúrico, que basicamente são quantos oxigênio? 4. Menos o número de hidrogênio. Quantos hidrogênio tem o ácido sulfúrico? 2. E 4 menos 2? 2. Se deu 2, nós vamos dizer que esse ácido ele é um ácido forte. Outro exemplo. Ácido bórico, H3BO3. 3 oxigênio menos 3 hidrogênio. Que vai dar 0. 0 é um ácido fraco. Pronto. Assim que a gente dá a força dos oxiácidos através dessa tabelinha. Ok? Bom, além disso, o que vocês têm que saber? Ora, um ácido que tem um hidrogênio, ele é classificado como um monoácido. Se tem 2 hidrogênios, diácido. Ok? Além disso, o que nós temos que saber? O que tem fósforo? O H3PO4, o H3PO3 e o H3PO2. Tem que memorizar que o H3PO4 é um triácido, o H3PO3 é um diácido e o H3PO2 é um monoácido. O professor, na aula anterior, o professor explicou por quê. Tudo bem? Agora, não menos importante é a reação, na verdade é extremamente importante, a chamada reação de ionização. Tá aqui uma coisa que eu destaco para vocês, tá? Agora um pouquinho mais devagar, embora já seja revisão, tá?
Pessoal, a experiência que o professor tem é que a maior parte dos alunos não se interessam em aprender a reação de ionização. A professor vê os alunos lá no segundo ano sofrendo com a reação de ionização. Tá? Então, é extremamente importante que vocês entendam a reação de ionização. Na forma clássica, a reação de ionização na forma clássica. Na forma clássica, o ácido vai liberar sempre, ó, H+. Então, se eu tenho aqui, ó, o ácido clorídrico, e você tem que montar uma reação de ionização. Você não tem que escrever assim, ó, mais água. Ok. E qual vai ser o produto dessa reação de ionização? Vai ser o ácido. O que o ácido libera? Pega aqui, ó, um ácido, e eu tenho água aqui. Eu tenho um recipiente com água. Ao colocar esse ácido na água, o que vai liberar? O hidrogênio e o cloro. Qual é a carga do hidrogênio? Positivo. Qual é a carga do cloro? Negativo. Então, é assim a reação de ionização. O ácido em água libera o H+. Então, você vai ter que botar aqui, ó, H+, mais a parte negativa, que é o cloro. Como é que eu sei que o cloro é -1? Primeiro, família 7A, toda a família 7A tem carga -1. Além disso, tem o número 1 aqui, ó. A gente leva lá para cima. À direita, sempre fica cargas negativas. Então vai ficar o quê? Cl-. Pronto, essa é a reação de ionização. Então, vou colocar um outro exemplo. Olha só. O ácido sulfídrico em água. O que o ácido vai liberar na água? Porque geralmente vem assim, ó, você tem que montar a reação de ionização. Está aqui o ácido. O que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que escrever a água, ó. H2O. E põe a setinha. Do outro lado, onde fica o produto, ó, vocês vão ter que colocar o quê? H+. Mais a parte negativa. E qual é a parte negativa do enxofre? Ora, esse 2 que está ali, ele vai lá para cima, ó. Fica aqui, ó, -2. Então, aqui vai ser o enxofre -2. Tá? O pessoal vai botar na mesma cor para não confundir vocês. Ó, aqui vai ficar o enxofre -2. Pronto, essa é a reação de ionização. Só que tem mais um detalhe. Repare, quantos hidrogênios tem esse ácido? Repare que esse ácido tem 2 hidrogênios. Então aqui eu tenho que colocar 2 hidrogênios, porque ele vai liberar na água 2 hidrogênios. Agora a pessoa vai mostrar um oxiácido. Nosso ácido sulfúrico. A pessoa começa já a falar sobre os nomes e vocês vão memorizando. O ácido sulfúrico em água. Vai liberar o quê? H+, mais a parte negativa. Só que, ó, quando for um oxiácido, vai ter sempre assim, ó, SO4, PO3, NO3. Tem que pegar os dois, tá? É que é o sulfato, isso aqui é o sulfato. A gente vai ver isso no sais. Sulfato. E qual é a carga do sulfato? Como é que eu sei qual é a carga do sulfato? Esse 2 que está aqui, ó, vai lá para a direita. E sempre a direita é carga -2. Então eu tenho que colocar aqui SO4 -2. Botar na mesma cor para não confundir. Então, SO4 -2. Pronto. E quantos hidrogênios tem esse ácido? Quantos hidrogênios tem esse ácido? 2. Então, a gente vai ter que colocar na frente do hidrogênio 2 hidrogênios. Pronto. Essa é a reação de ionização. O que é uma reação de ionização? É quando o ácido reage com a água. Ok? Só que o professor mostrou na forma clássica. Na forma clássica. O que o professor vai mostrar agora é na forma moderna. É na forma moderna. O que vai mudar? Em vez de botar H+, o que nós vamos colocar? Nós vamos colocar H3O+. É o que vai mudar. Mais nada muda. Muda H3O+. Por que isto? Quando a gente coloca um ácido na água, ó, na água, o que acontece? Ora, água mais um hidrogênio fica H3O. E ao fazer o somatório das cargas, fica positivo. Então, essa é a forma moderna, tá? Isso é a reação de ionização. Ao colocar
colocar o ácido na água, vai reagir com a água. Então, aqui a gente tem um chamado hidrônio ou hidroxônio. Tá? Esse composto aqui, ó, é o hidrônio ou hidroxônio. O que a gente tem que entender é que o hidrogênio é a forma clássica, H+. Na forma moderna, a gente coloca H3O+. É a mesma coisa. Isto, H+, é a mesma coisa. Só que uma é na representação na forma clássica e H3O+ é na representação na forma moderna. Ok? Então, você vai apagar e vai montar só mais uma vez. Embora seja revisão, é importantíssimo isso. Então, eu tenho lá o ácido fosfórico e eu tenho que montar a reação de ionização na forma clássica. Então, eu coloco água, coloco H+, mais a parte negativa, que é o PO4, e a carga do PO4 vale -3, porque é o 3 que está ali do lado do hidrogênio foi para lá. Então, aqui, -3. Essa é na forma clássica. Agora você vai montar na forma moderna. H3PO4 vai reagir com a água. E o que eu vou colocar? Eu vou colocar agora H3O+. Isso é na forma moderna. Mais a parte negativa, que é o quê? É o PO4 menos 3. É a mesma coisa. Essa é a representação na forma moderna. Só que tem mais um detalhe. Na forma moderna, eu tenho que me preocupar com o balanceamento. Por quê? Olha, na forma clássica, eu tenho aqui 3 hidrogênio, ó. Aqui o ácido tem 3 hidrogênio, então eu coloco um 3 aqui e está pronto. Na forma moderna, eu também vou colocar um 3 aqui. Só que na frente da água, eu vou colocar também o número 3, porque eu tenho que fazer o balanceamento. Ao colocar isso na frente da água, está balanceado, não precisa se preocupar em contar quantos hidrogênio, quantos fósforo, quantos oxigênio tem a molécula. O balanceamento já fica ok. Ok? Só não pode esquecer que no momento, na forma moderna, se você colocar um 3 aqui, tá? Tem que colocar um 3 aqui para fazer o balanceamento. Então, o professor mostrou a reação de ionização que ocorre com os ácidos na sua forma clássica e na sua forma moderna. E o professor fez uma revisão da aula passada. Ok? Então, tá aí. O professor mostrou isso, tá na aula passada. Mostrou isso na aula passada, ó, bonitinho para vocês. Tá? Lembrando que os ácidos, quando tiver uma substância pura, ó, só o ácido, ele não conduz a corrente elétrica. Ele não conduz. Agora, se colocar o ácido em uma solução, ele vai formar íons, ó, positivo e negativo. É a reação de ionização. Nesse caso, a solução conduz a corrente elétrica. Ok? A forma moderna, ó, repare que na forma clássica, o que aconteceu na forma clássica? Repare que é o hidrogênio, ó, é H+. E na forma moderna, é o H3O+, é o que muda. O resto é a mesma coisa, ó. Não pode esquecer, ó o que acontece na forma moderna. Eu tenho que botar, como o ácido aqui tem 2 hidrogênio, ó, eu tenho que colocar o quê? 2 hidrogênio aqui na frente do hidrônio. Ó. Assim como eu tenho que colocar na frente da água, também 2 hidrogênio. Isso aí que você não pode esquecer. Tá? Isso foi na aula passada. Tudo bem? Foi até aí que o professor mostrou aí na nossa última aula. Agora que vai começar a nossa aula de hoje com conteúdo novo, que é a reação de ionização, só que agora vai ser por partes. O que significa reação de ionização por partes? Olha, o ácido, agora vai ser bem devagarzinho, tá? Na tua velocidade. O ácido tem quantos hidrogênio? 3. Então ele vai liberar um hidrogênio, depois vai liberar outro hidrogênio, depois vai liberar outro hidrogênio. Então, o que acontece? Repare que nós temos a água, tá? Então, esse ácido, ó, ele vai liberar um hidrogênio na água. Então, repare que, ó, liberou um hidrogênio. Aqui, esse ácido tinha 3 hidrogênios. Ao liberar um hidrogênio, ficou com quantos? Com 2. E quando ele perde um hidrogênio, que é positivo, ele vai ficar com uma carga negativa. Então, olha o que aconteceu. Vou apagar aqui para não confundir. Ó.
Então, o ácido liberou H+, então liberou H+, ficou o quê? H2PO4, 1 menos. A gente vai pegar esse H2PO4 menos e vai trazer para cá, ó. A gente vai escrever aqui, H2PO4 menos 1. Por quê? Porque a gente vai fazer de novo, ó, a reação, agora é por partes. E novamente, esse ácido tem 2 hidrogênios, agora ele vai doar mais um hidrogênio. Vai liberar mais um hidrogênio aqui. Ele tem aqui 2 hidrogênios, vai ficar com quanto? Com 1. Então fica H1PO4. Ele tinha perdido uma carga, perdeu outro hidrogênio, então vai ficar, ó, 2 menos. Vai ficar aqui. Então, olha só que ficou. Ficou. Aqui tinha H2PO4 menos 1. A gente traz para cá, porque a gente vai fazer a segunda etapa, ó. Coloca H2PO4 menos 1. Vai reagir com outra molécula de água, tem que escrever outra molécula de água. Ele vai liberar mais um hidrogênio. E como ele tinha 2 hidrogênios e liberou um hidrogênio, com quantos hidrogênios? Tinha 2, perdeu 1, ficou com 1. E repare que a carga aqui é 1 menos, aqui é menos 2. Certo? O que vai acontecer? Bom, repare que aqui, ó, ainda tem um hidrogênio. Nós temos que tirar. Ele vai entregar todo esse hidrogênio na solução. Então, a gente vai pegar isso aqui e trazer para cá para o reagente. Então, vai botar H1PO4 menos 2. Aí vai reagir com outra molécula de água. Tem um hidrogênio, então ele vai liberar, ó, mais um hidrogênio para cá, para a água. Então ficou H+. Mais o quê? Agora sim, ó, tinha um hidrogênio, ficou sem hidrogênio, ficou PO4. Ficou PO4. Ok, qual é a carga? Menos 1, menos 2, agora é menos 3. Ele perdeu 3 hidrogênios, ficou com 3 cargas negativas. Se ele perde um hidrogênio, fica uma carga negativa. Perde 2 hidrogênios, 2 cargas negativas. Perde 3 hidrogênios, 3 cargas negativas. Vai apagar. E tá aí a reação que o professor acabou de montar. Ó, o professor fez. Pegou esse que estava aqui, trouxe para cá, reagiu com a água, vai doar um hidrogênio, doou, tinha um hidrogênio, como ele doou um hidrogênio, ficou sem hidrogênio. Ó. E a carga ficou o quê? Menos 1, menos 2, menos 3. Bom, tá aí. Repare que o ácido tinha 3 hidrogênios, ficou, ó, sem hidrogênio. E agora, como é que vai ficar a reação global nessa história? Nós temos que traçar uma reta. É difícil fazer uma reta aqui. E agora, o que tiver igual de um lado, o que tiver igual do outro lado, a gente tem que cortar. E o que a gente vai cortar? H2PO4 com H2PO4 lá. H1PO4 2 menos com H1PO4 2 menos. Isso está igual. O que tiver igual de um lado, o que tiver igual do outro, quando eu falo de um lado, é que aqui nós temos o reagente e do outro lado nós temos o produto. Ok? Então, o que tiver igual do reagente, o que tiver igual no produto, a gente elimina. Entretanto, se tiver igual, ó, aqui nós temos o reagente, tudo bem? Repare que nós temos uma. Então, significa que nós temos aqui, ó, 3 moléculas de água. Do outro lado, nós temos 1. Nós temos 3H+. O que sobrou aqui no reagente? Não sobrou H3PO4? Sobrou H3PO4. E do outro lado, o que sobrou? Sobrou só o PO4, 3 menos, ó. Mais PO4 menos 3. É a mesma coisa. Deixa eu botar aqui o risquinho. Só acabou apagando sem querer. Então tá aí. O que tem de interessante? Aqui nós temos a global, ó, a reação global. O que tem de interessante? Essa reação ela já está montada e ela já está balanceada. É assim que a gente faz o balanceamento na faculdade. A gente vai fazendo essa reação por partes
e aí nós montamos a reação de ionização e ela já fica balanceada, tá? Em questões aí de vestibulares, que pede para a gente montar a reação parcial, de identificar qual é a segunda etapa, qual é a terceira etapa, e nós temos que montar essa reação. Ok? Então, só deixa eu apagar. Então, tá aí, ó. Tá aí a ionização total dessa reação. Então, isso é a reação de ionização. E vai liberar um hidrogênio, depois libera mais um hidrogênio, libera mais um hidrogênio. Vai liberar 13 hidrogênios. Por quê? Porque tem 13 hidrogênios para liberar. Só que aqui é em etapas. Uma etapa, segunda etapa, terceira etapa. Ele vai perdendo um hidrogênio por vez. Ó. Tinha 3, ficou com 2. Tinha 2, ficou com 1. Tinha 1, ficou com nada. Desapareceu o hidrogênio. Isso é reação de ionização por partes. Então, repare que a ionização total, como é que é a reação só em uma etapa? Olha, simplesmente a gente coloca lá H3PO4, reage com a água, vai liberar o hidrogênio, mais a parte, ó, PO4, tem 3 hidrogênio? Tem 3 hidrogênio, certo? Qual é a carga do PO4? Menos 3. Então, a gente coloca aqui menos 3. Bom, agora a gente faz o balanceamento. Como tem 3 hidrogênio, quantos hidrogênios a gente vai colocar aqui? 3. E na frente da água a gente coloca também o número 3. Repare que aqui eu fiz em uma etapa só, ó, que está aqui, ó. Só que aqui representou por etapas. Isso é extremamente importante. Vocês têm que saber isso. Bom, grau de ionização. O que é o grau de ionização? Esse alfa aqui, ó, significa o grau de ionização. Quanto maior a capacidade do ácido liberar hidrogênio, mais forte será esse ácido. Tá? E nem nós temos a escalinha. Embora não há necessidade de vocês, por enquanto, aprender como é que se calcula isso, só quero destacar para vocês o seguinte. Ó. O ácido ele é considerado fraco quando a capacidade de ionização de 0 a 5%. Ele vai ser considerado moderado quando for de 5 a 50%. Né? Ele é moderado. E ele vai ser considerado forte quando for de 50% a 95%. 95%. Tá? E muito forte quando for 100%. Então repetindo, ó, quando o grau de ionização for de 0 a 5, esse ácido é classificado como fraco. Quando for de 5 a 50, moderado. Quando for de 50 a 95, considerado forte. E quando for entre 95% e 100%, ele é classificado como muito forte. Ok? E o ácido clorídrico, ó, o que acontece com o ácido clorídrico? No início da reação, nós temos 100 moléculas de ácido clorídrico, mas ainda a reação não ocorreu. Tá? E se verificou que no fim da reação, ele liberou ó, 92 ó, íons de hidrônio. E o que se faz? Ó, pega esse 92, ou seja, no total, quanto é que nós temos? 100 moléculas. Quantos hidrogênio liberou? 92. Então, a gente vai pegar o número de moléculas que se ionizaram, foi 92, que foi liberado na solução, e vamos dividir pelo número total de moléculas, que no início tinha quanto? 100. E ao dividir, ó, vai dar 0,92, que a gente multiplica isso por 100 e transforma isso em porcentagem. 92%, ó, 92% significa que o ácido clorídrico é um ácido forte, porque a capacidade dele de ionização é de 92, ou seja, a cada 100 moléculas ele libera 92 tá, íons H+. Preciso fazer efeito e escreve em cima. Tá? Então, ele é classificado como ácido forte. Bom, agora o professor vai falar um pouquinho sobre os ácidos. O professor falou aí a nomenclatura dos ácidos, coisa e tal. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre os ácidos. O HCl, quem é o ácido clorídrico? Né? Ó, o ácido clorídrico, o estômago segrega o ácido clorídrico, ou seja, quando a gente se alimenta, né, ocorre a liberação do ácido clorídrico, né? E isso aqui para quê? Para dissolver os alimentos. Né? Então, por isso que ele tem que ser um ácido forte. Como é que vai dissolver os alimentos se ele for fraco? Né? Agora, o ácido clorídrico, quando impuro,
é denominado de ácido muriático. Quando a gente precisa desse ácido, a gente vai na ferragem, a gente não pede ácido clorídrico, porque o ácido clorídrico ele é puro, seria praticamente só ele. Já o ácido muriático ele tem impureza. Então a gente chega na ferragem, cara, quero o ácido muriático, que é o nosso ácido clorídrico. Tudo bem? Tá? É importante saber que o ácido clorídrico está aqui, ó, a pessoa colocou uma imagem para ti, ó, aí para dissolver os alimentos. E o HCN? Quem é o HCN? É o nosso ácido cianídrico. Ácido cianídrico. Nas folhas de mandioca, você está lendo aqui, ó. Nas folhas de mandioca encontramos os íons cianeto. Íons cianeto. Quando cortadas e expostas ao sol, liberam o ácido cianídrico, um gás extremamente tóxico. Ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. Né? H2S. Esse tipo de ácido, na forma de gás, tem cheiro de ovo podre. Aqui, ó. Tem cheiro de ovo podre. Então, o cheiro de ovo podre é graças ao enxofre, tá? Até o pum nosso cada dia aí, tá, pessoal? Ó, é o enxofre que é responsável por aquele fedor. Ah, ninguém merece, né? Então, é o ácido sulfídrico, tá? Claro, isso no estado gasoso. E o ácido carbônico? O ácido carbônico, ó, forma-se pela reação do gás carbônico, que vai reagir com a água, formando o ácido carbônico. Isso é um ácido instável, que ele se decompõe facilmente em água e CO2, tá? Então, onde é que nós encontramos o ácido carbônico? Ó, na Coca-Cola. Na forma de gás carbônico, é um dos constituintes dos refrigerantes e das águas minerais gaseificadas. É o surgimento daquelas bolinhas, né? Porque o ácido carbônico ele se decompõe em água e CO2. Ácido sulfúrico. Vocês têm que olhar para essa fórmula e vocês têm que memorizar esse ácido. Vai ser extremamente importante no PAV, do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, no Enem, qualquer vestibular que vocês forem fazer, o ácido é extremamente importante. H2SO4. Decorem essa criança, ok? O ácido sulfúrico, tá? A gente até pode definir a riqueza de um país pela quantidade que esse país produz desse ácido, porque ele tem inúmeras aplicações. Então, ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um ácido desidratante, que transforma o açúcar, tá aqui ó, a forma do açúcar, C12H22O11, em carvão. Então, uma das propriedades do ácido é esse, ele desidrata aí, por exemplo, o açúcar. Também está presente na bateria dos automóveis. Tá, pessoal, então existem muitas aplicações para o ácido sulfúrico. E mais um, HNO3, ácido nítrico. Tá? É utilizado na fabricação de explosivos como o dinamite. Né? Isso aí vocês vão pegar fácil. Qualquer coisa que envolva aí, bum, explosão. Não sei porque os alunos gostam, tá? Então tá aí, ácido nítrico. Tá? Utilizado aí em explosivos. Bom, pessoal, na nossa próxima aula, o professor vai falar sobre as bases, tá? Já vai começar a partir daqui. O professor destacou bastante, o professor revisou a aula de ácidos, tá? E agora a gente vai falar sobre as bases. E como é que nós identificamos uma substância básica? Porque tem hidrogênio na frente? Não, né? Se tem hidrogênio, isso aqui é um ácido. Agora, se a substância tem OH à direita, se a substância tem dentro parênteses ou não, não interessa, ó. Se tem OH à direita, essa substância, ela é uma base, ok? Mas isso vai ser aula para a nossa próxima aula. Você não vai começar a falar de um assunto que não vai dar tempo nem para comentar, tá? Então, você colocou aqui, ó, uma solução de hidróxido de sódio, de hidróxido de alumínio, de hidróxido de cálcio. Vocês têm que olhar para essas substâncias, para essas fórmulas dessa substância, e automaticamente você tem que dar um nome. Assim como H2SO4. É olhar para o H2SO4 e dizer, ó, esse aqui é o ácido sulfúrico. HNO3, ó, esse aqui é o ácido nítrico. H3PO4, ó, esse aqui é o ácido fosfórico. H2CO3, esse aqui é o ácido carbônico. Vocês têm que simplesmente olhar essa forma e naturalmente dar um nome nessa substância. Assim que se aparecer NaOH, ó, esse aqui é o hidróxido de sódio. CaOH2, ó, esse aqui é hidróxido de cálcio. Então você tem que olhar através, eu espero que com o desenvolvimento das nossas aulas, vocês olhem para essas moléculas e automaticamente vocês saibam dar nome a esses ácidos,
a essas bases, sais e óxidos. Coloque a palavra presente aí, pessoal, para marcar a presença de vocês, tá? Nossa aula está terminando. Ok? Então, tá. Você vai parar a gravação.